de abril de 2022, aconteceu a tragédia de Yanomami, que se localiza na Amazônia e parte de Roraima. Entre 2019 e 2022, 177 indígenas morreram por algum tipo de desnutrição. Agora eles chamaram a jornalista Manuela, que estava no local do ocorrido. Pesquisas de médicos dizem que se depararam com um caso de desnutrição extrema em famílias inteiras. Emocionado, o médico confessou que é muito difícil enfrentar essa situação, que classifica como catastrófica e desastrosa. Presenciar na prática esse nível de sofrimento é muito pesado. Na hora que a gente encara, vai no automático. Mas depois, quando a ficha cai, vemos que realmente é uma situação muito complicada. A gente compara com nossos filhos, vemos os pais, as crianças e toda a comunidade sofrendo. E mesmo diante de tanta dificuldade, há um senso de coletividade muito grande. Mesmo as pessoas passando fome, quando recebem algum tipo de alimento, tentam dividir com quem está ali, completando o doutor. Desenvolver atividades econômicas sustentáveis nas florestas, de modo a fortalecer as comunidades locais e aproveitar os recursos disponíveis nas regiões. Importante porque a Amazônia ela é repleta de árvores, água, o solo, e por esse motivo funciona como um equilíbrio de estabilidade ambiental no planeta mesmo. Os maiores grupos de índios da Amazônia são os guaranis, xerentes, amariacas, anambés e etc. Uma grande variedade. Vivem principalmente nas margens dos grandes e pequenos rios próximos da Colômbia. Hospital da Criança Santo Antônio, Boa Vista, Roraima. As crianças internadas aqui são vítimas de uma tragédia que impacta o povo Yanomami. Os braços e as pernas denunciam a desnutrição grave. Além disso, muitas contraíram doenças como pneumonia e malária. O governo revelou no último sábado que 99 crianças Yanomami menores de 5 anos morreram no ano passado na maior reserva indígena do Brasil. Em uma visita na semana passada, as autoridades descobriram diversos casos de menores com desnutrição grave, malária, infecções respiratórias e outras complicações. Por isso, o governo declarou emergência sanitária no território Yanomami. Já a polícia abriu na terça-feira uma investigação por genocídio contra indígenas. A investigação, que aponta ações e omissões de servidores públicos e ex-funcionários da saúde em terras Yanomami, também abrangerá supostos crimes ambientais e desvio de recursos públicos. Hoje irei falar um pouquinho dos povos Yanomamis, então vamos lá. A tragédia do povo Yanomami é uma história de sofrimento e violência, e que tem ocorrido há décadas na Amazônia brasileira. Os povos Yanomamis são indígenas que habitam a região fronteira do Brasil com a Venezuela, e são conhecidos por sua cultura rica e única. Infelizmente, os Yanomamis também são vítimas de uma série de ameaças, incluindo invasão de suas terras e por garimpeiros ilegais em busca de ouro e outros minérios preciosos. Esses garimpeiros frequentemente usam mercúrio em seus processos de mineração, o que polui os rios e envenena a população indígena. Além disso, os Yanomami também são frequentemente vítimas de violências físicas e sexuais por parte dos garimpeiros, que muitas vezes agem imprudentemente e sem consequências. Muitos Yanomami foram mortos ao longo dos anos, e sua comunidade são frequentemente abaladas por conflitos e violentos. Em resposta a essas ameaças, os Yanomamis têm lutado por seus direitos e pela proteção de suas terras. Eles têm recebido apoio da organização indígena e de direitos humanos, bem como um grupo de amigos de suas terras e suas vidas. Obrigado por assistir. Passando para o repórter Victor. Limpo está praticamente dentro da aldeia. Toda essa água foi contaminada, não dá mais para beber. No rio está morto, não tem peixe para comer. Fica claro que deixar alimentos não será suficiente. Falaram que ela ficou com muito medo, fugiu, já está com muitas crianças doentes aqui e também fome, né? Como a gente está vendo aqui, situação. As crianças ficam adoecem, morrem aqui e a gente não chega a socorro aqui. Por causa do garimpo? Por causa do garimpo. 7 crianças e suas mães precisam de atendimento médico. Em poucos minutos, estão voando, amedrontadas,
mas sem reagir. Estão febris. Improvisamos agasalho. O Ministério da Saúde resgatou indígenas Yanomami desnutridos e com malária. O presidente Lula vai amanhã a Boa Vista, em Roraima, para dar apoio federal. Em 4 anos, 570 crianças Yanomami morreram vítimas de desnutrição ou por falta de apoio médico. A matéria de capa do portal Suma Uma mostra a foto de uma criança de 3 anos de idade com apenas 3,6 kg, o mesmo peso de um recém-nascido. Fome, desnutrição e abandono se alastram pela terra indígena Yanomami, o maior território demarcado do país, onde vivem quase 30 mil pessoas. Nos últimos 4 anos, as mortes de crianças com menos de 5 anos, que poderiam ter sido evitadas, aumentaram quase 30%. 570 foram vítimas da falta de atendimento básico. Nos últimos anos, o que a gente viu foi uma redução da equipe trabalhando em área, doenças que, a princípio, são tratáveis, né, e que poderiam ser facilmente resolvidas, evoluem para quadros mais graves, né? Então, gripe se transforma em pneumonia justamente por essa ausência de um atendimento primário, e isso faz com que essas pessoas precisam ser removidas, então, de avião para poder ser tratadas na cidade. A perversidade disso é que você tem um aumento no investimento no distrito, mas esses recursos eles são empenhados principalmente no frete aéreo e não na melhoria da qualidade na atenção básica. Segundo os indígenas, outro vetor para a entrada de doenças é a presença de invasores. Uma estimativa da Rutucara Associação Yanomami aponta que mais de 20 mil garimpeiros estão infiltrados no território. Daí ocorre a transmissão de malária e a dengue, por exemplo. E uma vez infectados, os indígenas ficam impossibilitados de trabalhar nas roças das comunidades. Ou seja, não falta só remédio, também falta comida. Nos últimos 2 anos, foram quase 3 mil casos de malária na região de Auares, em Roraima. É necessário que esses garimpeiros sejam retirados da terra indígena Yanomami, né? Porque por mais que você tenha equipes de saúde, que você talvez até equipe construa outras unidades de saúde básica, a presença desses garimpeiros vai continuar espalhando não só, né, causando impacto ambiental, como também trazendo violência, doenças. Se você ficou chocado com essas imagens de crianças Yanomami, saiba que nós evitamos mostrar as mais fortes. O que acontece na terra Yanomami desde o início do governo Bolsonaro tem nome: genocídio. O governo brasileiro plantou as primeiras sementes do genocídio quando retirou o cuidado da saúde indígena da gestão da organização social URIRI, no início dos anos 2000. A URIRI investia na atenção básica nas aldeias, onde gastava quase a totalidade de seus custos. Desde então, a Secretaria de Saúde Indígena passou a reduzir o atendimento local e gastar mais na transferência dos doentes para hospitais de Boa Vista. Quem ganha com isso? Os donos de aviões e helicópteros da rica oligarquia do pobre estado de Roraima. No governo Bolsonaro, o assalto chegou ao máximo quando, em plena pandemia, retirou funcionários da saúde indígena da terra Yanomami. E no meio de uma das maiores pandemias da história e de uma invasão garimpeira que polui rios e espalha doenças, os índios estão entregues à própria sorte. O investimento em saúde até aumentou, mas o dinheiro para no bolso dos políticos que controlam aviões, helicópteros e, não por coincidência, o garimpo. O mundo moderno enfrenta com frequência não apenas uma crise humanitária, mas várias ao mesmo tempo. Diversas nações passam por esse tipo de problema extremo. Entre suas causas estão fatores como conflitos prolongados, economias em declínio, catástrofes climáticas e questões graves de saúde, como a pandemia Covid-19, por exemplo. Até por causa das consequências do coronavírus somada à guerra entre Rússia e Ucrânia, 2022 tende a ser o pior ano em números absolutos de populações vivendo em situações de vulnerabilidade extrema. Para se ter uma ideia, a estimativa é de que 274 milhões de pessoas ao redor do mundo precisem de ajuda humanitária e proteção.